Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Nesse nosso encontro, nós vamos tentar discutir sucintamente as características e o processo formativo da filosofia medieval. Para que nós possamos falar a respeito da filosofia medieval, é necessária a compreensão de uma série de outros elementos que formam o contexto, a conjuntura, todo aquele arcabouço social, político e econômico que vieram a determinar as condições para o surgimento de um tipo de pensamento conhecido como filosofia medieval. A primeira coisa que nós temos de perceber é que o próprio termo de Idade Média, esse termo ele surge posteriormente à Idade Média. O termo Idade Média foi cunhado por um bibliotecário pontifício, Giovanni Andrea, no ano de 1469. Ele usou esse termo justamente para, em termos culturais e valorativos, fazer uma distinção entre um período que se interpôs entre a época clássica dos gregos e toda a riqueza de sua cultura e um novo renascimento que se colocaria agora como um resgate do antigo classicismo. Então, na Renascença, há um olhar para o passado e uma reflexão de que aquele período de renascimento cultural estava se vinculando ao período clássico greco-romano. Entre esses dois períodos, haveria então uma Idade Média, um período intermediário. Esse, então, o motivo, a razão pela qual se cunha o termo Idade Média. Mas o que viria a ser essa Idade Média que forjaria o desenvolvimento de uma filosofia designada como medieval? Uma coisa que deve ficar clara é que o contexto onde surge essa filosofia medieval é um contexto de grandes rupturas. Nós podemos falar que uma dessas rupturas se dá pela ruína, pela decadência do mundo clássico. O mundo clássico representado, sobretudo, já no início da filosofia medieval, pelo Império Romano, que se sobrepõe a uma série de outros impérios, inclusive o Império Persa, Bizantino, assim por diante. É um grande império macedônico também, levado adiante por Alexandre o Grande. Todos esses impérios, eles terminam com a queda do Império Romano, e a queda do Império Romano faz com que ocorram mudanças sociais, políticas e, podemos dizer, até mesmo geopolíticas. Se Alexandre, ele, nas suas conquistas, ficou também entusiasmado com a cultura grega, não é menos verdadeiro que ele ficou também encantado com as culturas orientais, cultura persa e assim por diante. E quando ele abre caminho do Ocidente para o Oriente, esse caminho fica aberto para que venham também influências do Oriente para o Ocidente. E isso vai impactar, inclusive, a própria filosofia medieval. E vai auxiliar, podemos dizer assim, na ruptura, no desencantamento da filosofia clássica. Então, com essa ruína do mundo clássico, nós vamos também ter um outro elemento que é a invasão, digamos assim, de povos bárbaros. A invasão, ou mesmo aquele movimento de trazer para o Ocidente elementos da cultura que não era mais a cultura homogênea greco-romana. Fala-se então de uma barbarização do espaço europeu, né, com essa ruína do império que existia ali, o Império Romano, e o surgimento de novas ordens e organizações políticas. Alguns vão falar que o que se dá aí nesse momento é uma espécie de espírito bárbaro ou primitivismo que se impõe à cultura greco-romana. Além disso, um aspecto também bastante interessante que vai mudar toda a filosofia medieval é cristianismo, que nos séculos posteriores a Cristo havia sido uma religião perseguida. O
cristianismo era uma religião das catacumbas, assim se dizia, a igreja das catacumbas. Com Constantino e o Edito de Milão de 313, essa religião cristã vai se convertendo gradualmente uma religião oficial do Estado. E aí, então, o que acontece é que esse cristianismo é que vai moldar muito do pensamento medieval inicial. E por isso, dizem os estudiosos, não se tem aí, propriamente dizendo, uma filosofia, porque a filosofia vai ter um papel secundário em relação à teologia. Um papel secundário ou subalterno. Outros elementos que podem ser colocados nesse contexto é que existe aí toda uma ética do pensamento cristão medieval. Pode-se falar, por exemplo, do espiritualismo. Um destaque aí vai para Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Esse espiritualismo que tenta mostrar o valor não mais da humanidade em si, como a cultura grega fazia, não é? Toda aquela defesa dos valores éticos e morais, a política, assim por diante, mas agora o espiritualismo, um deslocamento do centro, o que vai redundar também em uma visão teocêntrica, que ao longo da Idade Média é espelhada na própria arte e na arquitetura góticas, na visão hierárquica de sociedade e a própria ideia de um Cristo pantocrato, né? Superior, poderoso e assim por diante. Essa ideia de hierarquia é interessante porque vai até mesmo refletir na estrutura da igreja que se institucionaliza. A mesma percepção, a mesma visão de uma sociedade feudal, onde havia ali classes, muitas dessas classes, até mesmo intransponíveis, né? Essa visão de hierarquia, de setores, de classes, ela também é moldada a partir das circunstâncias na estrutura da própria igreja. A divisão territorial em dioceses, a hierarquia dos graus da nobreza, de uma certa forma reproduzido na hierarquia dos graus do clero e assim por diante. Só pensar, não é? Você tem lá o barão, depois você tem o visconde, conde, marquês, duque, né, o príncipe, assim por diante. Vai se ter também o padre, né, o monsenhor, né, o bispo, o arcebispo, o cardeal e o papa. Os bispos são até mesmo considerados, em alguns momentos, príncipes da igreja. Verdade? Então, há essa correlação muito grande. Também há um destaque para a visão sobrenatural do mundo e da vida. Esse dualismo ele fica muito patente nisso, a visão da santidade, do dogma, da heresia, do pecador. Então, o que se tem aí, na verdade, é a implantação de um modelo político, um modelo de governo, que é a cristandade. O mundo ele é lido a partir da visão cristã, e essa visão cristã é defendida por uma instituição, que é a igreja. Devido a isso, existe uma espécie de totalitarismo, porque a visão do mundo deve ser moldada ou modelada a partir da visão cristã. E essa visão cristã ela deve se impor ao mundo, porque é uma visão salvífica da instalação no reino deste mundo, do reino do outro mundo. A cidade dos homens ela deve se transformar para dar espaço à cidade de Deus. E aí, então, há legitimações e estímulos até mesmo a práticas, como a Guerra Santa, a Inquisição, as próprias cruzadas e assim por diante. É uma visão totalitária, quer dizer, uma visão cristã que deve imperar no mundo, criando aí a cristandade. Muitos vão dizer, portanto, que a filosofia medieval ela tem 3 momentos. Essa filosofia medieval ela vai ser uma filosofia que vai partir dessa visão dos padres da igreja, que é a filosofia propriamente dita como patrística, e ela terá também 3 momentos. Uma visão patrística inicial do século I ao século III depois de Cristo, o apogeu da patrística que se dá do século IV ao V depois de Cristo, e a patrística tardia, dos séculos VI ao VIII depois de Cristo. Após essa patrística incipiente,
tem-se um momento da chamada pré-escolástica. Essa pré-escolástica é, digamos assim, uma mudança de paradigma na metodologia, na forma como são tratados os problemas da filosofia patrística. Essa pré-escolástica, então, ela dura entre os séculos IX e X após Cristo. E, por fim, teríamos a chamada filosofia escolástica propriamente dita. A filosofia escolástica propriamente dita. Essa filosofia escolástica, ela vai do século IX ao século XV depois de Cristo. Certo? E o que deve ficar claro para nós? Que, independentemente dessas variações, dessas subdivisões, divisões e subdivisões internas, né? Filosofia patrística como a incipiente, o apogeu e a tardia, a pré-escolástica, e depois a escolástica também com sua incipiência, sua emergência, seu apogeu e sua decadência. O que deve ficar claro para nós é que a filosofia medieval, ela, de uma certa forma, vai trazer um problema, ou alguns problemas, e algumas tentativas de solução a esses problemas. Podemos dizer, então, que no primeiro período da patrística, uma figura de grande destaque é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. O problema que se discutia nessa patrística, nesse primeiro momento, era justamente essa tentativa de se conciliar o cristianismo nascente com o pensamento filosófico greco-romano, ou tentar conciliar fé e razão. Esse foi o grande problema teórico e prático. E a discussão, muitas vezes conhecida como apologética, era uma tentativa não só de conciliar o pensamento cristão com o greco-romano, mas era uma tentativa de buscar defender a fé cristã a partir das ideias dos padres da igreja. Daí, portanto, entendermos o termo patrística. Né? Era a busca da fundamentação na ideia dos padres da igreja. Padres da igreja, doutores da igreja, muitos deles bispos, né? Com grandes escritos a respeito da vida moral, da vida de fé, e assim por diante. E, sobretudo, Agostinho de Hipona, ele vai trazer uma discussão bastante interessante que impacta a própria compreensão de pessoa humana até os tempos de hoje. Ao falar da natureza trina de Deus, né, havia aquela discussão que, para o pensamento helenista, era muito difícil de se entender. Como um pode ser três, e três podem ser um, e cada um ter sua identidade? Como que Deus pode ser uno e trino? Como pode existir Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo os três o mesmo Deus? Agostinho ele vai discutir e vai falar, em relação ao próprio ser humano, das potências, memória, inteligência e vontade, que poderiam ser expressões dessas pessoas. Então, essas discussões práticas, teóricas, com implicações práticas, naquela sociedade, era resolvida a partir disto, das visões, pensamento dos padres da igreja. E esse pensamento era, na verdade, essa dicotomia. O pensamento cristão que vinha se confrontar, superar o pensamento greco-romano. E o que estava na base era um pensamento de raízes platônicas, sustentava aquela visão dualista, que nós até falamos antes, uma visão dualista que vai mostrar que existe de um lado Deus, do outro lado o ser humano, a pessoa, de um lado o santo, do outro lado o pecador, uma cidade, uma Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste. Grandes nomes dessa época são Tertuliano, Agostinho de Hipona, Hipátia, ou Hipatia, ou alguns falam Hipácia de Alexandria, que foi uma grande filósofa,
e teve um fim trágico, né? Ela foi assassinada com requintes de crueldade pelas discussões filosóficas que ela colocava. Temos também Boécio e Justino, dentre outros. Na sequência, essa movimentação da patrística para a escolástica, existe uma chamada Baixa Escolástica, que está ali no século VIII a XII. E o problema continua o mesmo, essa discussão da fundamentação de uma filosofia cristã. Alguns dizem que aí surge, portanto, ao início da teologia. Permanece, contudo, esse dualismo, essa separação entre fé e razão, corpo e alma, infinito e finito. Mas o método que começa a se gestar nesse momento é o método da disputa, que vai abrir, portanto, espaço para o que se chama escolástica. Esse método escolástico consistiria em tentar comprovar a veracidade, a validade do pensamento cristão frente aos demais pensamentos, não só greco-romano. E a disputa consistia justamente nisso. Era colocada uma tese, uma afirmação, uma proposição afirmativa, digamos, da filosofia, do pensamento, né, da visão cristã. A essa visão eram opostas outras teses ou antíteses, e por fim, o autor cristão ia desconstruindo cada uma daquelas antíteses. Então, o método escolástico era um método que consistia justamente nisso. Havia uma tese, né? Em alguns casos eram colocadas até mesmo tabelas, né? Então, era apresentada uma tese. Ao lado dessa tese seriam elencadas as antíteses, ou as teses contrárias àquela apresentada. E, por fim, o filósofo escolástico ele iria colocar as suas refutações às antíteses. Certo? Ele ia colocar as suas refutações. Por exemplo, se alguém dissesse o homem é imagem e semelhança de Deus, a antítese poderia dizer não, ele não pode ser imagem e semelhança de Deus. Deus é pecador? Deus é finito? Deus, ele comete erros? Então, como o homem pode ser imagem e semelhança de Deus? E aí, o filósofo, né, o escolástico, iria dizer o que significa semelhança com Deus? Não significa igualdade no sentido pleno, mas o homem ele é livre. O homem tem consciência. E a partir dessa liberdade de consciência, ele pode tomar decisões. É nesse livre-arbítrio que ele se assemelha a Deus, que tem o querer, tem poder, etc, etc. Eram, então, refutações a essas antíteses. Aí depois concluíram. Em razão disso, já que foram refutadas todas as antíteses, podemos concluir que, sim, o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele não é igualdade, identidade com Deus. Mas ele é imagem e semelhança a partir dessas características que nós podemos entender: memória, inteligência e vontade. Bem, grandes nomes aqui nesse momento são Pedro Abelardo, Anselmo, Juan Scoto Erigena, dentre outros. E nós vamos encontrar, ainda nesse momento da Baixa Escolástica, nós vamos encontrar um momento bastante interessante entre os séculos XI e XII, que é a, digamos assim, redescoberta da filosofia clássica a partir do encontro com a filosofia árabe e judaica. Há uma reintrodução a partir de filósofos árabes e judeus, há uma reintrodução do pensamento de Aristóteles na Europa. Sobretudo, quem abarca essa ideia é Tomás de Aquino. Ele vai fazer uma leitura ou uma releitura dos escritos de Aristóteles, sem confrontar diretamente a fé cristã, mas mostrando uma nova possibilidade de leitura dessa fé cristã a partir da filosofia grega. Nós vamos encontrar grandes nomes aí, como Avicena, Averroes, Maimônides, né?
inclusive alguns deles, que vão dar bases para a estruturação do próprio islamismo. Então, são grandes nomes que estão aí nessa baixa escolástica, que já é um encaminhar-se para o fim da Idade Média. Por fim, temos aí a alta escolástica, que seria já o declínio da filosofia medieval, da escolástica, né, naqueles 3 períodos, surgimento, apogeu e declínio. A alta escolástica, que está no fim da Idade Medieval, ela ocorre do século XIII ao século XIV. O problema é que consiste em estruturar esse método da disputa. E uma busca agora, justamente como nós falamos por essa visão dos filósofos orientais chegando, né, do Oriente Próximo Asiático, a redescoberta dos clássicos gregos, sobretudo Aristóteles, uma busca da superação desse dualismo, uma busca da superação da dicotomia que persistiu ao longo da Idade Média, uma busca da superação da dicotomia fé e razão. Então, existe agora a busca da superação dessa dicotomia. E essa busca, ela permite, então, vai permitir que esses estudiosos busquem, na superação da dicotomia, uma conciliação. Alguns desses filósofos vão dizer que é necessário entender para crer. Se antes era necessário apenas crer para entender, agora é necessário também entender para crer. E aí, grandes nomes, né, como Tomás de Aquino, que vai buscar a fé e razão, Avicena, que vai fundamentar a religião muçulmana, mas Duns Scoto, Guilherme de Ockham, são filósofos que eles vão puxar ao limite os poderes da razão, tentando mostrar que a razão e a fé não são inimigas. Por isso, estamos chegando ao fim da Idade Medieval e ao fim da filosofia medieval, porque o que dominou a filosofia medieval ao longo de todo o seu desenvolvimento foi justamente a crise entre fé e razão. E isso aconteceu, como nós vimos antes, por causa do crescimento, do fortalecimento, da institucionalização do cristianismo. Será esta uma visão que passará para a história como uma visão de obscurantismo, uma visão de que a Idade Média era simplesmente uma idade das trevas, o que na verdade também não é tão verdadeiro assim. E será por isso que a filosofia que vem a seguir, a filosofia moderna, ela emerge se arrogando uma filosofia das luzes, o iluminismo, né? Um movimento que vem para acabar, para tentar derrubar, destruir o que seria aquela visão obscura da Idade Média. Será, portanto, essa filosofia moderna e contemporânea, superando essa filosofia medieval, que também tem a sua riqueza, será essa filosofia moderna e contemporânea o nosso próximo tópico. Aguardo vocês. Bons estudos.